Agora foi. Bom dia a todos. Bom dia a você que está em casa. Que Deus abençoe, que nós possamos ter esse momento de meditação. Primeiro, gostaria de convidar para podermos ler em Lucas 22, o versículo 61 e 62. Lucas 22, 61 e 62. Eu sei que às vezes eu não espero, né? No meio da mensagem eu vou direto, mas nós iremos trabalhar em Atos, capítulo 4. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Não foi o galo, né? Mas as pessoas nos decepcionam. Isso é uma realidade. Pessoas nos decepcionam. Também pessoas mudam. Sempre haverá mudanças nas pessoas. Nós mudamos. As mudanças às vezes são boas e às vezes as mudanças são ruins. Há momentos que atitudes de algumas pessoas nos levam a uma profunda tristeza. Se eu perguntar quem aqui já ficou triste com algo que aconteceu com você, que alguém fez, e nós ficamos amargamente tristes, uma tristeza profunda. Mas entre tristeza e as mudanças que nós nos deparamos, elas são reais, porque nós mudamos o gosto, nós mudamos a forma que nós nos vestimos, seja o corte de cabelo, seja sem cabelo, né? As mudanças acontecem, seja de uma forma arbitrária, né? Contra a sua vontade, mas elas acontecem. Entre mudanças, nós temos também mudanças e decepção, porque às vezes uma mudança decepciona, mas as mudanças fazem parte da vida. Elas estarão na nossa caminhada. Existem mudanças que elas são boas ou ruins, como eu falei, mas existem mudanças também que são extremamente necessárias. Você já passou por isso, uma mudança que era necessária, mas ao mesmo tempo muito difícil de acontecer? A mudança necessária, mas difícil. Parece que nós não vemos saída. Às vezes estamos, seja qual profundeza você possa pensar do seu emocional, seja financeira, que vai abalar o emocional, mas parece que você não vê saída. Você é como se você estivesse no fundo do poço. Você olha ao redor e não vê solução. E essas mudanças, principalmente para nós, ou para pessoas que nós conhecemos, nós podemos ver algumas dessas mudanças inevitáveis para a nossa sobrevivência, ao mesmo tempo que ela parece ou ela é impossível. É uma mudança impossível, mas ela é necessária. E nós podemos nos questionar: o que Jesus pode fazer por mim? O que Jesus pode fazer por você? O que Jesus é capaz de fazer? Você já questionou isso? Talvez indiretamente, talvez diretamente para Deus. E quanto mais longo o caminho nós percorrermos em necessidade a essa mudança, tendo essa necessidade de mudança, mais difícil se torna, maior a impossibilidade, maior a profundeza. Quanto mais tempo eu fiquei naqueles erros, aquelas decisões me levaram, menos eficiente parece ser para Jesus. O que Jesus poderia fazer nessa situação? Vamos agora para a leitura bíblica. Atos 4, versículo 1.
pode manter no livro de Atos, porque iremos nos aprofundar, iremos tratar, iremos meditar nesse livro, um livro histórico que retrata os primeiros passos, o início da igreja. Logo após a ascensão de Jesus, nós temos o início da igreja, dessa igreja que nós somos chamados a participar nos dias de hoje, que nós somos chamados a estar, a congregar. E o que pode acontecer dentro dessa igreja de Cristo? O que pode acontecer na minha vida? O que pode mudar na sua vida dentro da igreja de Cristo? Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome até aqui neste momento. Vamos orar para que o Senhor possa falar conosco nesse momento. Senhor, nós tocamos na Tua palavra e a Tua palavra é santa, Senhor. Nós devemos vê-la como agradável, nós devemos, ó Deus, saborear aquilo que o Senhor tem para nós. Nos dê, ó Deus, ouvidos para ouvir, nos dê, ó Senhor, discernimento para discernir, entendimento. Nos dê, Senhor, do Teu Espírito, Deus, para que nós possamos, Deus, ter ousadia, coragem e intrepidez. Fale conosco, ó Deus, e que os nossos ouvidos e o nosso coração estejam abertos. Que não haja impedimentos em nós, Senhor. E que seja, ó Deus, somente o Senhor falando. Que eu não venha tomar aquilo que é Teu. Este momento, ó Deus, é Teu e somente Teu. O altar é Teu, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Após o cumprimento da promessa de Joel, do derramamento do Espírito Santo, que ocorreu em Atos 2, um aleijado de nascença,
que tinha mais de 40 anos, acabara de iniciar o seu expediente de esmolar na porta do templo. Ele estava ali pedindo dinheiro, esmolas. Esse templo, que era administrado também pelos saduceus, uma seita judaica que não acreditava na ressurreição dos mortos. Eles tinham isso, era uma briga que eles tinham com os fariseus, que, no caso, eles diziam que não havia possibilidade, não havia ressurreição dos mortos. Era onde eles entravam em desacordo e foi um dos únicos momentos, dos poucos momentos que tiveram de enfrentamento com Cristo, onde nós entendemos e vemos nos evangelhos que os fariseus são protagonistas na objeção a Jesus Cristo, na oposição. Esse templo, administrado pelos saduceus, estavam ali os discípulos, esse homem pedindo esmolas, né? E nós podemos imaginar que a vida dele, por ser aleijado de nascença, não foi fácil. Não é uma vida confortável e uma vida em que nós podemos ver ou ter muitas esperanças. E principalmente, quanto mais longe nós estamos dos tempos atuais, mais difícil é pelas condições de trabalho, pelas ofertas de trabalho. Hoje nós temos muito mais trabalho administrativo, que envolve, não que não tivesse trabalho intelectual, mas trabalho que envolve a parte intelectual, onde pessoas têm maior facilidade de poder trabalhar, né? Tem mais oportunidades. Nós podemos ter uma pessoa trabalhando, ainda que aleijado, trabalhando em um setor que não existia. Então, naquela época era mais valorizado, principalmente quando uma família tinha muitos filhos. Isso era valor. E quando não eram filhos, o quê? Mulheres. Você ter muitas filhas era ruim. Você ter muitos filhos homens era bom, simplesmente porque eles iriam trabalhar e ajudar no mantimento da casa. Então era visto como algo de poder, porque eles sabiam que iriam ou entendiam que iria prosperar. Então essa vida deste homem com mais de 40 anos não foi uma vida fácil e uma vida com muito para ele ter esperanças. E Pedro, ao passar, não tendo dinheiro, a Bíblia diz que ele fita os olhos nele e ele diz que ele não tinha ouro nem prata, não tinha dinheiro, e que ele iria, então, para ele levantar e andar, e ele o cura. Esse milagre maravilhou o povo, pelo menos naquele momento, o povo estava maravilhado com o que aconteceu. O milagre é assim, né? Ele acontece, o povo fica maravilhado, mas pode ser efeito para algumas pessoas, o milagre é de Deus, mas pode fazer em algumas pessoas o que nós chamamos no trabalho de efeito sorrisal, né? Que você coloca na água daqui a pouco, né? Que você vê empresas demitindo, empresa contratando sem planejamento, quando você não, de fato, fita os olhos naquele que fez o milagre. Então o milagre maravilhando o povo, leva também Pedro, naquele momento, pregar Jesus no pátio do templo. E aí nós iremos para o primeiro versículo, em que Pedro estava falando ao povo. O que acontece? No primeiro versículo diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes e capitão da guarda do templo e os saduceus. Nós vemos aqui a primeira pressão, como se fosse uma pressão policial. Eles eram os guardas dali, eles eram aqueles que colocavam a ordem, a autoridade. E eles se incomodaram com os apóstolos. Esses que estão no templo, no pátio do templo, estão pregando, falando sobre o quê? E
nós vemos que há nesse momento, uma certa unidade entre eles e os fariseus, ainda que os fariseus estivessem como se fossem mais amigáveis nesse período aqui da história da igreja, porque eles não estavam sendo protagonistas na parte da oposição a Cristo. Eles não eram oposição, mas eles tinham de fato uma coisa em comum. Os saduceus e fariseus, apesar dessa discordância em relação à ressurreição, eles não se agradavam de Jesus. Eles não se agradavam de Cristo. Eles tinham algo que os unia, ainda que os saduceus estivessem como protagonistas, que era o quê? A oposição à obra de Deus. A obra de Deus estava acontecendo e eles vieram para fazer oposição. Em Atos, então, como eu falei aqui, os saduceus assumem essa liderança em relação à oposição. Agora, a oposição, vocês vão ver muito mais os saduceus do que os fariseus, pelo menos de forma explícita. Mas implícita estão todos eles ali juntos. No versículo 2, o que nós podemos ver? Que existem pessoas que ficam muito perturbadas com a palavra de Deus. Você sabia disso? Que existem pessoas que ficam perturbadas com a palavra de Deus? A palavra de Deus vai causar perturbação nessa pessoa. A palavra de Deus vai causar uma certa vontade de repelir, de anular, aniquilar. Matem o pregador. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então há pessoas que se incomodam, eles não querem ouvir. Isso é uma realidade. É a primeira coisa que nós devemos aprender em relação ao Evangelho. Há pessoas que não querem ouvir o Evangelho. E eles não só não querem ouvir, mas eles não querem que outras pessoas ouçam. Eles não querem que o Evangelho chegue na casa das pessoas que estão famintas, sedentas. E o que eles não queriam? O que eles queriam impedir? Eles queriam impedir os ouvintes. O que eles queriam impedir? Que palavra é essa que tanto gera incômodo? Mas lembre-se disso, não é pouco incômodo. O que a Bíblia diz? Muito incomodados, muito, com intensidade, com todo o seu ímpeto, com todo o seu furor, com todo o seu interior. E eu estou incomodado porque estão ouvindo a palavra de Deus. E um assunto, é como acontece quando as pessoas querem distorcer a verdade, que eles ainda falam o seguinte: estou fazendo isso para o quê? Para cuidar de você. Não é assim? Eu estou cuidando de você. Eu costumo falar que para as pessoas, por exemplo, quando você fica querendo um passe livre de ônibus, nada contra ter, porque existem ações sociais que devem acontecer, mas você tem que pedir a Deus: Senhor, mais do que isso, eu quero poder pagar a minha passagem. Eu quero, Senhor, que seja construído uma maneira de eu pagar a minha passagem. Não há nenhum problema em ter a gratuidade. Por causa do pecado do ser humano, há muita corrupção. Mas o meu prazer, Senhor, o Senhor vai me dar para pagar. O Senhor vai me dar para ofertar. Eu vou ofertar a minha vida, Senhor. Mas eles estavam querendo ajudá-los, para eles não ouvirem aquela mensagem. E olha que mensagem ruim que os discípulos estavam trazendo: a ressurreição dos mortos. Quem não quer a solução para a morte? Quem não quer a solução para a morte? Se fosse uma mentira,
não poderia falar. Mas quem quer continuar morto? Nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para estar com Deus na eternidade. E esses discípulos estavam dizendo: o Senhor Jesus Cristo, nós temos uma evidência, Ele ressuscitou dos mortos. E a ressurreição, Ele promete para você que Ele irá ressuscitar você. Você estará com Ele na eternidade. Você tem um lugar, tem uma morada. Ele falou sobre moradas. A mensagem era de esperança para aquilo que é a calamidade da humanidade, aquilo que acabou com a humanidade. Parece que o fim, eles já estavam assim: o fim é o que nós temos, e é o fim que vocês têm que aceitar. Se existe o fim e não existe mais nada. E a mensagem dos discípulos era a ressurreição dos mortos. E aquele que vai ressuscitar você já veio, e Ele está vivo. Ele é a evidência disso que eu estou falando, que você veio para a igreja, você é chamado para Cristo, para saber que Ele vai ressuscitar você. A morte não é o fim. Essa é a maior esperança para o ser humano. Não existe maior esperança que o ser humano possa se agarrar, se firmar, do que a ressurreição dos mortos. A esperança que elimina o maior castigo que o ser humano possa imaginar na frente dele. Castigo este, que é retirado em Cristo Jesus. Muitos líderes religiosos abandonaram o relacionamento com Deus, assim como eles. E eles queriam colocar ordem no templo segundo os seus conceitos. Eles eram responsáveis pela ordem no templo. Eles expulsaram Jesus e vão expulsar qualquer um que pregue Jesus. Nós precisamos entender que quem não recebe a Cristo irá expulsar você se você pregar Cristo. Nós temos que ter isso como uma realidade da nossa vida de pregação. Essa é uma oposição que sempre haverá, e mais forte ainda, porque os discípulos não estavam só pregando a oposição, não estavam só pregando a ressurreição, mas eles estavam dizendo: nós temos a evidência, Cristo Jesus, aquele que foi morto por vocês, Ele está vivo. Ele é a prova da ressurreição. Nós temos a evidência. E vocês sabiam que tem pessoas que não sabem disso? Pensam que Cristo está em espírito. Ainda que Ele esteja presente aqui de forma espiritual, por ser Deus, Ele ressuscitou em carne e mostrou isso aos discípulos. Ele ressuscitou, não é uma reencarnação. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou o corpo para mostrar o que fará conosco. É uma evidência. Isso então incomodou mais ainda os saduceus, porque não era só uma briga, que eles já tinham essa briga com os fariseus. Vocês precisam entender isso. Eles já tinham essa briga. Isso já acontecia. Há ressurreição, não há ressurreição, há discussões. Você nunca teve uma discussão. Agora, para eles, essa seita cristã, que para eles era uma seita, estava dizendo que essa ressurreição tem evidência. Ele está vivo, Ele vive, não está morto. E nós podemos entender assim, que seguir a Cristo pode nos levar a lugares sombrios. O que é isso? O que seria isso? Eu fui chamado para comer o melhor dessa terra. E de fato, o melhor dessa terra é Jesus Cristo.
porque Ele é o pão que nos alimenta para a eternidade. Mas se nós vermos as coisas de maneira natural, nós os nossos olhos ficariam como se estivessem tapados do que é seguir o Evangelho. Veja o que aconteceu no versículo 3. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Como você se sentiria se fizessem isso com você? Agora, pense o seguinte: quando nós não aceitamos a palavra de Deus, o que acontece no nosso coração? Se os administradores daqui fossem iguais, ou forem iguais, porque pode acontecer, a essas pessoas que estão aqui, que já se distanciaram de Deus, iriam se agradar do que estava sendo pregado? Imaginem, quem queria se agradar de uma suposta seita, falando uma coisa aqui, começasse a ensinar, pregando aqui, alguma coisa que você entende, que você não acredita, você não vai gostar. Então, até esse ponto, nós precisamos entender isso, que o mundo, ou todos aqueles que estão fora dessa visão espiritual, não conseguem entender, não vão conseguir ver, vão querer expulsar, vão querer dizer: pare de falar sobre isso. E nós, com isso, entendemos que nem sempre o prêmio por seguir a Cristo é bom aos olhos naturais. Isso vai ajudar você em muito da sua caminhada, porque o prêmio deles foi uma prisão. E às vezes nós podemos ser presos por fazer a vontade de Deus. E essa prisão, ela não pode ser só olhada como literal. São várias formas de nós sermos prisioneiros. Prisioneiros por causa que fazem alguma retaliação, movimentos contra. Prisioneiros porque criam leis para que a igreja não avance, para que dificulte o trabalho. É um desemprego, é uma necessidade, é uma doença, é uma situação difícil em casa. Nem sempre o prêmio é bom, porque há uma oposição. Quem olha de fora, o que pensa? Que nós fomos derrotados. Quem olhasse de fora esses discípulos na prisão, o que pensaria? Só vitória? Derrotados. Quem olha de maneira carnal, pensa que são cristãos derrotados. Mas quem olha com os olhos espirituais, consegue entender que Deus não abandona os seus. E que a oposição não é uma oposição simples e humana. É uma oposição para algo da eternidade. É uma oposição a algo que está dizendo a ressurreição dos mortos. Existe um prêmio para todo esse esforço que você está fazendo para estar aqui nessa manhã. Existe um prêmio para você conseguir vencer, para você colaborar com a obra de Deus na sua vida. Como você colabora? Dizendo sim. Você se movimentando. Deus, Ele dá os parâmetros, dá a ordem, te dá as ferramentas, mas você precisa usar. Você precisa aceitar. E ainda que a Bíblia diz, e eu quero explicar sobre isso aqui: quem semeia com tristeza, em alegria colherá. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número dos homens que creram a perto de 5.000. E essa tristeza, na verdade, nós podemos substituir por dificuldades. Quem semeia em meio à oposição,
em meio a momentos de desesperança. Será que eu irei sair dessa cadeia? Será que eu tenho como vencer essa situação? Ainda que com muita dificuldade, parece que você poderia caminhar 200 metros, mas só andou 2 metros. A Bíblia diz que ou seja, eles foram presos, mas há uma oposição a isso também. Teve fruto. Você fez com muito sufoco. Você teve que lutar, mas o seu filho foi salvo. Mas a salvação na sua casa, mas você foi salvo. Pessoas estão sendo salvas por causa da sua vida. Às vezes eu estou me sentindo, parece que estou sozinho. Estou semeando, às vezes, de fato, com tristeza, chorando, porque nem sempre nós aguentamos. Às vezes nós desabamos. E você tem o direito de desabar diante de Deus, em choro. Você tem o direito de abrir o seu coração diante de Deus. Às vezes nós estamos fazendo com muita dificuldade, às vezes nós não acreditamos em nós mesmos, por causa das nossas escolhas. Parece que eu não vou mudar, parece que não terá frutos. Creia que essa semente dará frutos, porque a semente de Deus, quando você cuida dela, ela frutifica. Quando você a mantém no seu coração, não há nada que pode matar essa semente, porque a palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer adversidade, do que qualquer coisa que venha contra ela. Os ataques contra os apóstolos não impediram o sucesso da palavra de Deus. Por isso que tem um mais. Os ataques não podem impedir o avanço e o sucesso da palavra de Deus na sua vida. Levante as suas mãos ao Senhor em adoração, dizendo: Senhor, a sua palavra dará fruto na minha vida. E a sua palavra já está dando fruto na minha vida. Esses corações transformados são o sucesso do seu ministério, o seu coração, da sua família, das pessoas que estão na igreja, as pessoas que mudaram. Ainda que você tenha transformado a vida de uma única pessoa, porque Deus não se alegra só com a multidão. Ainda que você tenha frutificado em uma única pessoa, o Senhor está olhando o seu ministério. Continue, plante em si mesmo. Diga: essa palavra ficará dentro de mim e irá dar frutos. Poderia eu mudar? Teria eu esperança? As perseguições, elas geram frutos ao seu redor. E que seja assim, plante em meio a perseguições, em meio à oposição, porque nós estamos plantando a palavra de Deus. Mudanças acontecem. Eu estou vendo pessoas sendo mudadas, famílias estão sendo restauradas. Ore por isso. Mas eu tenho tão pouco a fazer. Quando você coloca o que você tem à disposição de Deus, Ele multiplica as suas forças. Não há ninguém que não possa usufruir, que não possa fazer parte, ainda que você não tenha instrução. Os nossos filhos são convertidos, filhos convertidos aos pais, pais convertidos aos filhos. Aonde não havia esperança, se acende a luz da vida. Através da sua vida, você pode refletir Cristo. Você pode ser esse agente de mudança
mesmo em meio a tempos difíceis. Não quer dizer com isso, não estou dizendo que só tem tempos difíceis. Havia uma dificuldade nos discípulos, e não só nos discípulos, porque era cultural, e às vezes nós ainda hoje fazemos isso, que quando se ensina algo, pensa que aquilo é para tudo. Jesus não disse que não existiam doenças que eram por causa de opressão maligna. Ele disse que nem tudo. O fato de nós estarmos trazendo que existe, o fato de Deus falar que existem momentos também de tranquilidade. Não são só momentos assim que existem, mas nós precisamos saber que existem os dois. Ok? É esse o ponto. Podem acontecer os dois, mas não há nada tão ruim quanto de fato nós estarmos tristes. Às vezes o nosso emocional não aguenta, nós estamos chorando, mas a ordem de Deus é: não pare de semear, porque se nós pararmos de semear, nós não iremos colher no tempo certo. Não pare de crer nessa palavra. Salmo 126. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Que seja assim na sua vida. Creia naquilo que o Senhor está falando. Creia naquilo que a Bíblia diz para você. É o nosso norte, é o nosso guia, é o único lugar onde nós podemos, de fato, ter conhecimento. Por que é importante o conhecimento? Porque às vezes nós não sentimos. Os sentimentos nos enganam. Porque o que acontece às vezes parece que não está dando fruto. Parece. Porque os sentimentos, eles oscilam. Por oscilar, não há uma continuidade. Mas quando nós estamos com os sentimentos lá embaixo, e nós olhamos para a palavra de Deus, e nós nos lembramos da palavra de Deus, ela nos alimenta para nós continuarmos. Então não pare de semear. E a estratégia deles? Parou? Não parou. Eles já, de alguma forma, tinham que fazer algo. E eles usam a intimidação. Às vezes, essa estratégia é usada: vou intimidar para que você não faça, para que você não continue. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Esses oficiais que eram responsáveis pelo templo se reúnem para intimidar. Então há situações que mexem ou podem mexer com a nossa estrutura. Momentos em que nós não suportamos ou nós não suportaríamos. É possível nós passarmos por isso. É possível que aconteça conosco. É possível que isso aconteça com você. E é possível que isso esteja acontecendo hoje com você. Que nós pensamos ou falamos: vou explodir, ou algo parecido. Se continuar assim, eu vou explodir. Quem te deu autoridade para fazerem isso? Quem vocês pensam que são? Quem vocês pensam que são? Há situações que nós só suportamos quando nós estamos cheios de Deus. Há situações que só suportamos quando estamos cheios de Deus. Atos,
capítulo 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridade e líderes do povo. Cheios do Espírito Santo. Momentos em que o pastor está falando sobre a oração, momentos para ajudar você a estar cheio do Espírito Santo. Nós às vezes precisamos de ajuda, o que na verdade acontece de uma maneira quase que contínua. Nós podemos nos encher também em nosso lar e devemos, mas também nós precisamos de ajuda. Se você reparar, não foi enfatizado no texto as qualidades que Pedro tinha. Pode ser que você se sinta sem qualidades, e eu gosto de falar a verdade, e as suas qualidades não vão te ajudar mesmo não. Não são as suas qualidades neste momento que elas irão importar. Não são as suas qualidades que irão manter você de pé. Não precisa, então pode ser uma pessoa sem estudo nenhum, até aquele que tem mais estudo. Pode ser uma pessoa que tem dinheiro, e pode ser uma pessoa que não tem nada. É uma qualidade diferente. Não é a coragem de Pedro que está em evidência. Não é. Não importa, neste momento, o que nós podemos fazer. Não é o que nós podemos fazer que está em evidência. A Bíblia diz claramente: seja cheio do Espírito Santo. E esse início da igreja, o Espírito Santo de Deus, o Pentecostes, não vai acontecer de novo. Não peça isso, porque foi uma promessa já cumprida. Já está disposto para você clamar a Deus e ter o Espírito Santo e se encher dele. Aquele dia não vai acontecer de novo. Ele já faz efeito nos dias atuais. Não adianta nós cantarmos música para isso, querendo Pentecoste novamente. É em vão. Creia que Deus te deu o Espírito Santo e que você pode se encher dele. Ele está disponível para todo aquele que clamar, todo aquele que pedir. Já aconteceu, já se cumpriu, está disponível para nós sermos igreja, para nós ficarmos de pé, para nós resistirmos a essas pressões. Nós só precisamos pedir. E mudanças acontecem quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Mudanças acontecem. Nós teremos mais coragem, mais intrepidez. Pensem o seguinte: estes que estavam tentando impedir eram autoridades e líderes do povo, que é assim que a Bíblia diz, líderes. É uma pressão muito grande. Cuidado com quem lidera a sua vida. De quem você ouve conselhos, é um servo de Deus. Quem está liderando a sua vida, tem vida com Deus. De quem você tem escutado os conselhos, porque ele vai querer dizer: não há ressurreição dos mortos, não viva esse evangelho, não vale a pena, você está perdendo o seu tempo, viva aqui conosco. Cuidado para quem você entrega o seu coração. Analise se de fato é uma pessoa chamada por Deus, que confessa o santo nome do Senhor, que diz com todas as letras, com todas as palavras, com fé: Ele vive, Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele é a única salvação, Cristo mudou a minha vida. E assim, seja você também interrogado por fazer algo bom. Seja interrogado por fazer algo bom. Tenha a sua vida assim. Seria capaz? Atos 4,
versículo 9. Pedro responde: visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, por meio de quem vocês fizeram isso? Como vocês conseguiram curar? Porque havia uma preocupação com o que estava sendo dito, mas nós entendemos aqui que, primeiramente, a pergunta se relaciona à cura. Como assim vocês curaram um aleijado de nascença? Como assim? Você fez muita coisa errada. Essa pessoa fez muita coisa errada. Essa pessoa não merece. Quem é você? Você não pode mudar. E como vocês conseguiram curar? Uma pessoa necessitada que recebeu a cura. Essa era a indagação deles. Um necessitado que recebe uma cura. Então tenha você essa defesa na sua vida. Vidas salvas através de você. Aquele que não respeitava no lar, hoje respeita. Aquele que traía, não trai mais. Aquele que vivia em adultério, não vive mais. Pessoas ao meu redor estão sendo transformadas. Seja esse o motivo da indagação daqueles que estão indo até você. Que pessoas ao seu redor estão ouvindo e se alegrando com a palavra de Deus. Estão sendo restauradas com a palavra de Deus. Estão sendo salvas. Aquele que roubava não rouba mais. Não tem mais mentira. Você não mente mais. Mas você a vida inteira mentiu. Você não tem como mudar. Mas o Senhor Jesus Cristo mudou tudo. Eu caluniava, aceitava suborno. Às vezes sofria tormentas malignas. Meu espírito estava angustiado. Mostre para todos eles quem mudou a sua vida. E mostre também quem está sendo impactado. Tenha isso como seu testemunho ao meu redor. Quem chega perto de mim, quem fala comigo, muda, é salvo. Cristo transforma. Ele muda o falar. Tem vergonha de falar palavrão perto de mim. Ele sabe que eu não gosto. Ainda que uma pessoa vai falar ou não. Mas sabe que você não está na roda dos escarnecedores. O seu prazer é em servir ao Senhor. O seu prazer é em transformar vidas. Saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Era uma evidência. E a glória é de quem? A glória do que nós fazemos é de Deus. É de Jesus Cristo. Não perca a oportunidade de falar. Aproveite essas evidências para falar de Jesus Cristo, de dar a Ele a glória. Sempre. Se você tem fôlego, louve ao Senhor. Se você canta, cante para o Senhor. Se você serve, sirva ao Senhor. Se é como obreiro, recepcionista, ofertante, se você opera uma cura, se Deus opera uma cura através de você, milagres, expelir demônios, profecias, evangelismo, é para a glória do Senhor. Por que eu estou aqui cantando, tocando instrumentos, me dispondo a pregar? Porque é o Senhor que tem que pregar aqui. Que eu morra, se eu entrar aqui para tomar o lugar de Deus, que não tenha mais como respirar, porque esse lugar aqui é do Senhor, e a sua vida é do Senhor também. Ele te chamou para você ter um relacionamento com Ele,
porque você foi chamado para ser dele. Faça para o Senhor no Data Show, aonde você estiver, por menor que pareça. O Senhor não conta isso. Ele quer que você faça para Ele, e Ele irá se alegrar com o que você dá. Dê de todo o coração, exalte ao Senhor, não perca a oportunidade de dizer. Se hoje você consegue discernir e pregar ao Senhor, é dele, vem dele. Exalte o Senhor o tempo todo. Aqueles que o mundo rejeita, aquele que foi morto, nós temos que dizer para eles, nós temos que dizer para o nosso coração, ele vive. E se essas pessoas estão andando, se elas estão curadas, se nós estamos aqui reunidos, é por causa dele e por ele. Ele é o princípio e ele é o fim. É ele que determina tudo na sua vida. É ele que domina céus e terra, é o Criador de todas as coisas. É o grande eu sou que nós estamos adorando aqui. Nós estamos tocando instrumentos, fazendo toda essa transmissão para que o nome de Deus seja exaltado. E assim, você poderá dizer que Ele é a própria vida. O Senhor é a própria vida. E você terá condições de responder com fé às situações difíceis da vida, que sobrevêm sobre todas as pessoas. Todas as pessoas. Pode ser que não seja esse momento, mas todos nós passaremos por isso, ou passamos por isso. E todos poderão ver a prova diante dos seus olhos, porque você é um milagre de Deus. Você está de pé porque é um milagre de Deus. E você pode dizer, sim, estou triste, mas por que eu estou de pé? Porque eu sou um milagre de Deus. Eu fui chamado para adorar o Senhor. Qual é o seu testemunho? Será notório a todos. Antes errante, agora salvo e liberto. Comportamentos, palavras, uma pessoa transformada e curada, não tem como ninguém negar. Faça a sua construção na base sólida. Faça a sua construção na base sólida. Atos 4, versículo 11. E este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. É uma alusão, uma referência de Salmo 118, 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Não há nada tão real como comparar a sua vida com uma construção, porque nós construímos muitas coisas. Eles dizem que o que eles estão colocando ali? A religião que esses opositores estão colocando, ou pessoas de fora, foi construída em outra base. A pedra angular é isso. Eles rejeitaram a base que veio de Deus para construir a religião. E nós somos construtores. Você é um construtor. Você tem sentimentos, as suas ações, o seu trabalho, a política, a visão política, a cosmovisão que você tem, as suas amizades, os relacionamentos. É a construção que você está fazendo na sua vida. Nós somos construtores. Nós colaboramos com a obra de Deus. É Ele quem te dá o material, é Ele que te dá a ferramenta, é Ele que realiza, mas você colabora colocando no lugar. Você colabora com Ele, seguindo aquilo que Ele está te instruindo, utilizando as ferramentas que Ele te dá, não botando a mão, não lançando a mão em outras coisas. Quer dizer que você está construindo a sua vida nessa verdade que é Cristo Jesus. Cristo é a sua base e Ele vai te manter de pé nos momentos mais difíceis da sua vida. E nos momentos em que você estiver passando também de alegria, é Ele quem será exaltado na sua vida e pessoas ao seu redor serão curadas. Seja no momento de aflição, seja no momento de alegria, seja aquilo que você estiver construindo hoje, seja a base Jesus Cristo.
Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a mensagem de Atos aqui no capítulo 4. Ele é a nossa pedra angular, Ele é a nossa base. Seja Jesus Cristo a sua base, que você poderá suportar tudo que vier contra você. Não será a tua força, mas será o Espírito Santo que te lhe dará poder. O Espírito Santo, desculpem falar, não é só falar de maneira que algumas pessoas não falam nem línguas, falam enrolado. Não é só esse dom. O dom do Espírito Santo é completo. É para fazer, para transformar você, para mostrar que você é dele. Você fala em línguas, você profetiza, você tem um caráter renovado. Você não precisa pedir o Pentecoste, mas você pode se encher do Espírito Santo. E não há momento melhor para se encher do Espírito Santo do que a todo momento. Porque nós não precisamos necessariamente parar, mas podemos sempre estar refletindo Deus na nossa vida, pensando nele, mentalizando e tomando ações segundo a sua vontade. Seja o construtor que constrói na base que é Cristo. Esta pedra angular, a pedra principal, quer dizer que o seguinte, que você vai tomar ações na sua vida. Você vai ter uma cosmovisão, mas tem uma base sólida, porque essa base, ainda que em momentos que você se prostra de joelhos, você vai chorar em cima dessa base. E essa base trará restauração para você, dará força aos seus joelhos, para que você se levante, para que você fique de pé, para que você continue a caminhada, ainda que às vezes pareça que ela está devagar. Porque às vezes nós, por ansiedade, queremos que seja mais rápido. Não acredite em quem você pode ser, mas acredite em quem Cristo pode fazer você ser. Acredite em quem Ele pode transformar você. Ainda que com anos de erros, ainda que parece que está em total desilusão, sem esperança nenhuma, ainda que você diga assim, mas eu não sinto amor por Deus, Deus pode provocar o amor dele em você. Ele pode mudar o seu interior e te encher do Espírito Santo. Não há trevas que Ele não possa aniquilar. Não há nada que Ele não possa mudar. Não há ser humano que Ele não possa transformar num adorador. Não há ninguém que é um caso perdido. Não há casos perdidos diante de Deus. Não há situação perdida. Ele é o Deus Todo-Poderoso, é a base em que nós podemos confiar. E quem está cheio do Espírito Santo, anuncia Jesus Cristo. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Quem nos deu esse poder, quem nos dá esse poder é Jesus Cristo. Ele é o único Salvador. Não há nome diferente, não há outro nome em que nós possamos ser salvos. E é por isso que eu estou nessa base, é por isso que eu estou construindo nesta base. Diante da resistência, você não recuará. Diante da oposição, você não ficará parado. A oposição vai vir, mas você irá estraçalhar essa oposição, irá avançar. E olha como eles ficarão, porque diante de Cristo, ninguém pode resistir. Essa base é a única base que não se destrói. Qualquer outra construção pode cair, mas não aquela que está em cima da rocha. Essa construção não cai. Essa construção está garantida pelo sangue de Jesus Cristo. Vieram para intimidar. E diante desse poder, diante desse Jesus Cristo ressurreto, eles ficaram perplexos. O mundo ficará perplexo. Com quem você é agora? Que você resistiu, que você ficou de pé, que você avançou, que você mudou, porque o Espírito Santo tomou a sua vida. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, não podiam dizer nada contra eles. Eles ficaram perplexos.
Às vezes nós sentimos medo, às vezes nós entramos até em pânico, às vezes nós ficamos desesperados. Mas com esse espírito, toda essa força que vem contra, é eles que ficarão prostrados, perplexos, é eles que serão derrotados. Eles ficarão perplexos com a coragem que você não tinha. Por isso, eu falei sobre Pedro no início. Ele estava chorando amargamente. Ele negou a Cristo 3 vezes. E ele disse que seguiria a Cristo. Talvez você disse isso: eu vou seguir Cristo, eu não vou abandonar. Mas Cristo restaura a sua vida. Cristo pode restaurar planos em que você nem sonha mais. Eu lembro de pessoas que têm alguns chamados, que eu ainda falo: olha, você tem esse chamado, que parece que está perdido, caso perdido. Não existe caso perdido para Jesus Cristo. Não existe vida que Ele não possa transformar, que Ele não possa mudar. Não existe ânimo que Ele não possa mudar. Não existe caráter que Ele não possa mudar. Cristo é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor. Olhe para Ele e diga: Senhor Jesus, eu estou aqui para ser Teu, para continuar sendo Teu, irei avançar, Senhor. Tudo que o Senhor tem para mim, eu quero, Jesus. Eles ficarão perplexos, irão reconhecer. São sem instrução. Essas pessoas, como eles falam assim? Eles não poderiam, mas eles estiveram com Jesus. Eles reconheceram que Jesus estiveram com ele. Quando Jesus passa na sua vida, não tem dinheiro, não tem valor intelectual, não tem nada que as pessoas veem. Eles só veem o seguinte: eles falam algo diferente. Eles não aprenderam com os teólogos daqui que nós temos, porque eles tinham muitos teólogos. Eles foram mudados por Jesus Cristo, esse a quem nós não entendemos, que diferente de tudo que aconteceu aqui. E por que foi diferente? Porque é Deus conosco. Deus desceu para nos salvar. Ele abriu mão de toda a glória que Ele tinha no céu para estar na nossa estatura, dizendo nos nossos olhos, para que não que Ele viesse aprender, mas que nós viéssemos aprender que Ele nos conhece, que Ele entende as nossas aflições, que Ele entende as nossas dificuldades, que Ele sabe pelo que nós passamos, mas que Ele pode derramar o Espírito Santo na sua vida e fazer toda a diferença com poder, e você poderá curar, expelir demônios, falar em línguas, profetizar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Você não morrerá sem Cristo, você não ficará parado. Avance, semeie. Aquele que semeia mesmo em meio à dor, colherá com alegria. Senhor, te entrego, a Deus. É Teu esse momento, é Teu o culto, é Tua palavra, Senhor. Que eu não suba aqui para falar nada além daquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Nos colocar de pé. Eu entro nesse lugar, levanto as minhas mãos, só penso em te adorar. Você possa fazer essa oração. Buscar tua presença, mover meu coração em direção ao teu. E me humilhar, me entregar a Ti, meu Senhor, meu amado, és Tu.
eu quero ver, mas quero te conhecer, te tocar. Você pode cantar novamente? Eu entro nesse lugar, levanto as minhas mãos, só penso em te adorar. Adore-o em espírito e em verdade. Buscar tua presença, mover meu coração em direção ao teu. Encontrar-me contigo, atender ao teu convite e me humilhar e entregar a ti, meu Senhor, meu amado, és tudo pra mim, princípio e fim. Tua face eu quero ver, mas quero te conhecer, te tocar. Toque na presença do Senhor. E quanto mais eu te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Tua glória vai me seguir. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Mais da tua vida em mim, muito mais. E quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver. Faz a tua vontade em mim. A presença do Senhor é que nos muda, que nós tenhamos esse desejo de buscar a presença dEle, quanto mais perto dEle, transformados, cheios do Espírito Santo. Aleluia! Nós queremos a tua presença, Senhor. Tenha liberdade no nosso coração. Aleluia! Tua face eu quero ver, mas quero te conhecer, te tocar. E quanto mais eu te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Tua glória vai me seguir. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Mais da tua vida em mim, muito mais. Te buscar, tua glória eu hei de ver. Mais a tua vontade em mim. Senhor, faz a tua vontade em nossas vidas. Nós queremos ser transformados, nós queremos ser mudados, nós queremos ser cheios do Espírito Santo, de tal maneira que transborde todos os dias. Esse é o desejo dos nossos corações. Espírito Santo, que você possa trabalhar em nós. Espírito Santo, pode trabalhar nas nossas vidas. Senhor, que todo pecado saia, que tudo aquilo que impede a tua presença saia, mas que o teu Espírito Santo tenha total liberdade em nossas vidas para fazer a obra, para fazer a limpeza, para fazer a transformação necessária. Queremos transbordar na tua presença, queremos ser cheios de ti. Muito obrigada, Pai, por essa palavra maravilhosa, que era todos os dias dessa semana. Se mantenha ardendo
ardendo em nossos corações, que mantenhamos aceso esse desejo de sermos cheios da Tua presença. Muito obrigada, nos leva debaixo da Tua proteção, da Tua presença, em nome de Jesus, e que possamos estar mais tarde para o culto da noite. Muito obrigada por tudo, amém, uma semana abençoada. Obrigado, Fabrício. Eu tenho um pedido aqui do pessoal da cozinha. Nós temos irmãs que estão lá voluntárias, né? As doações eu quero agradecer, né? Por cada um dos irmãos que contribuíram para que a gente pudesse ter esse almoço. Mas estou precisando de mão de obra masculina. Tem homens aqui nessa manhã? Tem ou não tem homens aqui? Você pode levantar a mão se você é homem? Tem homem que não está levantando a mão. Eu estou preocupado com você. Então, nós estamos precisando de homens para nos ajudar a lavar as panelas. Cadê o glória a Deus? Já é um estágio. A obra de Deus ela vai se fazendo, vai sendo feita dessa maneira, tá? Mas tem um ponto importante. Não, vou ficar aqui na minha. Se não tiver ninguém, eu me ofereço. Não faça isso, né? Se prontifique. Se tiver 3, se tiver 4, mais rápido. Fica pra gente estar assim resolvendo todas as questões, tá bom? Então, bom dia, bom almoço a todos e até logo mais às 18 horas. Fica na paz.